Hoje vamos falar um pouco sobre quem somos, ou falar um pouco também de como o universo funciona, né, através de frequências, como que é a lógica por trás disso e não apenas ficar naquele misticismo barato. Antes de mais nada, me apresentando, meu nome é Brian, tenho 22 anos, eu trabalho como gestor de tráfego e desenvolvedor. Gestor de tráfego é tanto tráfego pago quanto tráfego orgânico, por exemplo, Meta e Google Ads. E desenvolvedor de sistemas, sites, automações, nessa questão abrange diversas coisas. E vou começar um pouco, não tanto falando de métricas e sistemas, como é minha área de atuação, mas falar coisas mais fundamentais que eu vejo como uma importância maior, como por exemplo, entender a psicologia da nossa própria mente, né? A divisão da nossa psique entre razão e emoção, como usar isso ao nosso favor, né? Porque é a grande questão é como podemos usar isso. E não apenas ficar na parte teórica para poder dizer que sabe ou dizer que não sabe, e sim usar de forma que venha agregar à nossa vida. Então, acho que interessante já começar a falar sobre, né, essa dualidade do ser humano, que a ciência divide o ser humano como um ser dual por conta da razão e emoção. Uma emerge do sistema límbico, outra emerge do córtex pré-frontal do cérebro. Então, tudo está interligado a um sistema fisiológico a nível celular, que é neuronal no caso. Então, eu acho interessante entender, antes de mais nada, que a nossa emoção, como já foi desmistificado pela própria neurociência, ela não toma a decisão e a razão em si vem depois justificando a nossa emoção. Na verdade, a nossa emoção, ela gera as opções para o nosso córtex pré-frontal decidir qual que é mais viável. Então, por isso que o córtex pré-frontal, ele está ligado à tomada de decisão executiva do nosso cérebro. Mas o interessante é justamente que sem a emoção não existe nem a possibilidade de uma decisão. É por conta disso que a inteligência emocional é tão importante, porque este filtro que a nossa razão faz em relação à nossa emoção é justamente entender em coerência emocional, em peso emocional, qual que é a opção mais válida naquele momento. Então, acho bem interessante essa questão fisiológica, porque a gente consegue tomar decisões mais assertivas. Por exemplo, quando a gente tem um momento de estresse, onde o cortisol sobe e inibe uma capacidade do córtex pré-frontal de atuação, faz com que nossas decisões sejam mais impulsivas. Isso dificulta na tomada de decisão assertiva. Então acaba que essa fisiologia molda exatamente a nossa realidade. Por quê? Porque são através das nossas emoções que... Porque, na verdade, as emoções geram desejo, que geram vontade, que geram ação, que geram consequência. Resumindo esses pontos, nós vivemos as consequências das nossas emoções. Então, eu não sei como que eu conseguia me organizar sem ter essa certeza que tudo ao nosso redor, nossa motivação de levantar todos os dias são por conta de uma emoção, de um desejo. Que tudo emerge da emoção, né? A questão realmente é essa. Trocando de assunto para poder integrar, né, sistemas, digamos assim, falando sobre a cocriação da realidade, que eu acredito que somos co-criadores, cada um na sua individualidade. O universo, na mecânica quântica, explica que tudo funciona por frequência, né? Se você não entende ainda muito bem a função atômica, como que funciona, o que tem dentro de um átomo, né? Os prótons, elétrons e nêutrons, você vai ver que a própria água é um exemplo bem simples da pessoa entender. Se alguém te pergunta o que é água, ninguém faz essa pergunta, mas a água, né,
na tabela periódica traduzida como H2O, são 2 átomos de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Então, acaba que tudo vibra, nada está parado. E faz com que o universo funcione por frequência. Beleza, mas onde que a gente entra? Como que a gente pode usar isso a nosso favor? Sem ficar no misticismo, porque sinceramente eu nem gosto. Eu procuro as partes lógicas, por mais que eu tinha uma forte intuição que fosse real esse tipo de lei da atração, digamos assim, eu não tinha total clareza por conta de ver um vago misticismo, mas grandes pesquisadores, por exemplo, como Hélio Couto, que é brabíssimo, ele traduz de uma forma bem simplificada, e às vezes não é que ele não está trazendo os termos técnicos, é porque simplesmente eu acho que as pessoas não entenderiam se ele fosse totalmente técnico, então ele acaba simplificando bastante. Mas é como se fosse assim. Aí eu vou explicar a fisiologia por trás também da nossa cocriação. É como se tudo funcionasse como uma estação de rádio, né? Onde existe a rádio 110 e a rádio 120, por exemplo. Não tem como você ouvir a rádio 120 na estação 110, você tem que subir a sua frequência. Beleza, mas onde que para o misticismo? Se vocês entenderem um pouco sobre ressonância, vocês vão perceber que tudo, né? Nosso coração tem 40 mil neurônios, vibra um campo eletromagnético 5 mil vezes maior do que o cérebro, e tudo isso emite frequência, ou seja, a gente está vibrando o tempo inteiro. Aí que fica interessante, porque todo o seu sentimento, todo o seu pensamento é uma vibração. Então, inevitavelmente, isso volta para você. De que forma? O nosso cérebro, como um bom detector de padrões, ele identifica exatamente de acordo com o mundo à sua volta, de acordo com o seu estado interno. Então, olha que interessante. Sabe aquelas pessoas que encontram paz em meio ao caos, por exemplo? Então, essas pessoas, elas estão pré-programadas internamente para enxergar paz em meio ao caos, enxergar oportunidades no caos. Enquanto pessoas só veem o caos. Por como que pode duas pessoas em meio ao caos, uma vê oportunidades e outra só vê caos? É totalmente regulação interna. Então é isso que acaba moldando a nossa realidade. Não fica apenas no misticismo, acaba que se torna lógico. Então, dito isso, qual que é a grande importância? Como podemos trabalhar a nosso favor para alcançar tudo que a gente deseja de forma mais fluida, em vez de, se vocês forem entender também o experimento de dupla fenda, que vem uma tradução para a nossa realidade em nível macro, digamos assim, é que a mente está em estado de superpossibilidade e a matéria em si é o estado de partícula que é colapsado pelo observador, que não é em si uma consciência ou um olho humano, mas sim uma medição, que também pode ser tratada como o cérebro, essa própria medição, porque o cérebro ele calcula tudo, tempo, espaço, o cérebro ele calcula, então também se dá como uma medição. Parece até um pouco loucura falar, mas eu só estou trazendo termos lógicos aqui. E uma tradução mais profunda, dessa questão de mente e matéria e experimento de dupla fenda, que foi o que deu início o estudo da mecânica quântica. Também acho interessante falar sobre o ser e não sobre o ter. Isso fez tanto sentido para mim depois de um tempo, porque no começo eu sempre buscava ter, que no caso quando você busca o ter, você está trabalhando no universo na ordem de partícula, que é na matéria, ou seja, você está trabalhando mais do que você deveria, e não em si no seu estado interno, que é o onda de superpossibilidades. Por quê? Você está trabalhando no ter e não no ser. Quando você trabalha no estado de superpossibilidades, você está trabalhando no ser, que é quando você muda seu estado interno para enxergar os padrões, enxergar as oportunidades. Por quê? Porque você sobe sua frequência e começa a escutar o que aquela frequência está te passando, entende? Então é muito fisiologia por trás dessa lei da atração, que acaba por ser mística, por não ser bem explorada, mas é real. Então, ou você cria a sua própria realidade consciente ou inconscientemente, mas que você está criando ela sem parar, isso é um fato. Emitindo frequência o tempo inteiro com o que você afirma para você, que fica gravado via baixa, subconsciente ou inconscientemente,
como você preferir chamar. E dessa forma, nós criamos literalmente as consequências da nossa realidade, sejam elas positivas ou negativas. Então, neste canal eu vou abordar esses temas de uma forma técnica para pessoas que são céticas e de uma forma mais resumida também para quem não tem tanto essa pegada técnica de querer saber realmente o que tem por trás, como funciona, a lógica, né? Porque eu confesso que, por mais coerente que fosse, eu busquei a lógica e realmente tem a lógica completa por trás disso. Então, tem vários pensadores que apenas resumem o que de fato já acontece. Mas, na verdade, sobre a cocriação, que é o que realmente importa, é como que a gente cria sem parar, é mais se dado pelo estado interno de como você enxerga o no seu redor. E também quero falar muito sobre plenitude, como alcançar a plenitude, como você, por exemplo, perceber o mundo afora e acho que a tradução melhor é tipo, como que você pode receber mais e não mudar seu estado interno de felicidade por conta de você se sentir completo, sabe? E como você, a partir disso, começa a atrair tudo sem parar, mesmo não precisando de nada. Então entra naquela lei do desapego, que também é poderosíssima. É paradoxal, isso que é triste, né? Porque você, no começo, se torna completo, busca se tornar completo para justamente atrair tudo, que nem aquele versículo bíblico, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que, na verdade, a tradução mais correta que vem do grego, do hebraico, eu não me lembro muito bem agora, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Qual que é a grande diferença dessa tradução mais correta? É que não é que é como se eu fosse precisando e fosse tudo vindo até mim. Não. Quando o Senhor é seu pastor, você não tem falta de nada. No momento em que você está, independente do que você tem, você já não tem falta de nada. Não é que as suas necessidades elas vêm sendo sanadas. Você não sente a necessidade, a não ser as biológicas de qualquer ser humano. Você entende o que é realmente a vaidade por trás de tudo. Você passa a se sentir cheio o tempo inteiro, porque você descansa em Deus, digamos assim. Então, eu entrei um pouco agora na espiritualidade, porque eu vou conectar diversas questões aqui que no final viram uma coisa só, literalmente. O que eu falei que é paradoxal é que, por exemplo, você primeiro busca se tornar completo para começar a atrair tudo, você transmite para as pessoas, porque no final é tudo sobre pessoas, são pessoas que geram oportunidades, ambientes que nós nos inserimos a fim de fazer network, conhecer pessoas, e acaba que você transmite na postura, no tom de voz, tudo transmite essa serenidade, essa confiança. E a gente acaba que se torna completo para atrair tudo, e quando a gente realmente fica completo, a gente percebe que realmente a gente não precisava de nada. E esse é o maior paradoxo que eu encontro. E mesmo assim você continua atraindo tudo, porque você ficou completo, sem peças faltando, como se fosse imã. E você vive isso entendendo seus próprios padrões, tudo que você passou, acaba que é extremamente. Como que falo? Complementar. Tudo que você vive acaba virando uma arma ao seu favor, para sua própria transformação, para a própria renovação da sua mente. E é bizarro, assim, você entender que estado ou ambiente algum muda o seu estado de ser, acaba que você se sente completo, você não tem necessidade, você não precisa de nada. Então você emana qual frequência? Abundância, porque você não tem necessidade alguma financeira, de recursos, nada. Você está completo, porque você percebe também, precisa entender que ambiente não muda seu estado interno. Pode melhorar? Pode. Se você for uma pessoa muito superficial,
acaba que com o tempo, você frequentando diversos ambientes, trocando o seu local residencial, por exemplo, pode te trazer uma satisfação maior. Mas quando você entende que você nunca vai estar cheio disso, aí você corre pro interno, né? Para preencher aquilo que a gente chama de vazio. E quando você está totalmente preenchido, o ambiente externo já não te molda mais. E não digo isso para você estagnar, mas sim para você não buscar a sua felicidade, a sua completude, né, a sua plenitude em ambiente externo, e sim de dentro para fora. E naturalmente vai atrair tudo ao seu redor. Então, aqui eu também vou mostrar o meu crescimento pessoal, profissional, durante esse tempo que eu tenho clareza e certeza do que eu estou falando, e acaba que não vai se tornar uma dúvida, né? Porque melhor do que falar é viver o que a gente fala, para dar mais ainda credibilidade. Então é isso, agradeço pela atenção e se, né, aparecer já algumas pessoas quiserem comentar alguns assuntos específicos ou termos técnicos, ou para ser menos técnico, a gente também consegue estar levando por algum caminho aí. Então agradeço. Hoje é dia 31, desejo a todos um feliz 2026, sejam muito prósperos a todos, cheio de conquistas, crescimento, expansão, desenvolvimento, que é tudo que mais importa, né? A gente se desenvolver, crescer, se conectar e desfrutar de todo esse universo maravilhoso que nós temos. É nice.